Olá, professores, professoras, bom dia, boa tarde, e adiantando uma boa noite também. Eu gravei esse vídeo aqui, né, o Márcio PCNP, aqui da diretoria. Eu gravei esse vídeo porque a gente teve uma formação bastante corrida na sexta-feira, né, em relação aí aos temas e sugestões para que os articuladores pudessem trabalhar junto com a equipe gremista, né, nessa formação voltada ao protagonismo, em especial aos direitos humanos. Eu acredito que essa é uma oportunidade muito boa para a escola, porque os alunos desenvolvendo essas competências, né, ligadas aos direitos humanos, eu acredito que vão ajudar muito a escola a evitar uma série de confrontos, uma série de desgastes, de indisciplina e outras questões que acredito são desdobramentos relacionados aos direitos humanos, que são temas muito amplos. Eu separei como sugestão na sexta-feira, e vou trazer aqui mais essa reflexão novamente, o mito da caverna, que é um pequeno inserto, né, um pequeno trecho do livro A República de Platão, em que a personagem de Sócrates convida o seu ouvinte ali para uma reflexão de uma situação em que pessoas tenham passado a vida inteira aprisionados em uma caverna escura, sem enxergar a luz do dia, observando apenas sombras da verdadeira realidade. E por terem passado a vida inteira lá, eles se acostumam com a escuridão de maneira que entendem aquela como a única realidade possível. Até que temos a figura de um dos prisioneiros que consegue se desvencilhar das correntes e vai em busca da luz. É importante nesse mito destacar que essa busca da luz ela não é fácil, né? Ela passa por uma série de dificuldades. O tatear no escuro, os olhos ofuscados quando a gente finalmente enxerga a luz. E, e uma vez para fora da luz, a gente tem uma questão filosófica, ética muito importante, uma função política, né? Política é uma palavra grega simbolizando cidadão. Entre outras traduções, cidadão caberia muito bem. Então, políticos somos todos nós que vivemos na cidade. Palavra que deu origem ao termo política, polis. E a gente tem até várias cidades aqui com esse termo, né? Areópolis, que traz esse polis justamente do cidade. Então, essa função política do prisioneiro que escapa, qual é? Uma vez de encontro à luz, e percebendo que o mundo era muito maior do que ele havia pensado, ele tem aí um papel fundamental que é ajudar, auxiliar os seus colegas a encontrarem também a luz. É evidente, no mito da caverna, ele traz que quando vai ajudar seus colegas a saírem da escuridão, eles pensam, poxa, mas você está querendo nos mostrar um lugar em que nossas vistas doem. E muitos deles optam por permanecer na escuridão e na caverna. Inclusive, ele traz uma situação em que muitos deles podem brigar, agredir para não sair da escuridão. Então, eu acho que é uma reflexão muito positiva para a nossa discussão hoje dos direitos humanos, é que muitas vezes a gente se acomoda numa situação de ignorância, de violência, e a gente, por medo de enxergar a verdade, muitas vezes a verdade diz até mesmo a nós mesmos, e a gente não quer, evita enxergar a verdade, né? Eu penso que um exemplo bom é quando você está machucado, aí você não quer olhar o machucado, mas se você não olhar o machucado, ele pode inflamar e podem ocasionar vários problemas advindos disso. Ao momento que você olha o machucado, abre, limpa, esfrega e põe a luz naquela situação, tudo fica mais confortável, tudo fica mais fácil. Eu acho que essa é uma reflexão bastante pertinente, mas é apenas uma sugestão, né, que eu separei. E aí eu, retomando a apresentação que fizemos na sexta-feira passada, eu, eu trago mais uma vez aqui, depois compartilho também com vocês no grupo do WhatsApp. Eu tentei introduzir esse vídeo que infelizmente não consegui. E agora hoje eu vou deixá-los aí pelo link, apenas o link, não vou apresentá-lo aqui. E aí eu gostaria, se puderem, assistirem ao vídeo
e depois voltarem aqui na apresentação, ou se for o caso, depois que virem esse pequeno outro vídeo, voltarem ao curta. É um vídeo que foi feito para o Dia da Gentileza. Ele é bem bacana, apresentaram para nós na EFAP e nos sensibilizaram muito. Um vídeo bem curto, acho que vocês também podem utilizar com a equipe gremista, se acharem pertinente, e fala sobre gentileza, mas tem algo além nesse vídeo que eu acho que é importante para nós aqui na nossa reflexão, que é o protagonismo. Eu acho bem interessante porque a gente pensa em protagonismo muitas vezes imaginando que a gente sempre vai estar na figura do protagonista, aquele que está lá no à frente, né? A gente já tinha até usado essa imagem. Aí a personagem principal do filme, da peça de teatro ou da ação que a gente tá realizando. Mas é interessante a gente observar que nem sempre a gente é o protagonista, e isso é muito importante. Tem uma outra figura no cinema, no teatro, que são fundamentais para a peça e o filme, que é o coadjuvante, os coadjuvantes, que ele não é um figurinista, ele tem papel muito importante, está ao lado do protagonista, ao lado. E observando em nós, há momentos em que somos protagonistas e momentos que somos coadjuvantes. Nesse pequeno vídeo eu achei muito bonito porque há um momento em que a personagem principal ali se passa como protagonista, mas há outros momentos em que ele vê a necessidade dele ser o coadjuvante. E aí, trazendo essa reflexão para o Grêmio e para o articulador, eu pensei nessa reflexão aí, claro que vocês veem se ela é realmente pertinente a vocês, mas que o articulador e o Grêmio também ocupam esses dois espaços. Há momentos em que o articulador precisa ser o protagonista, dar modelos de protagonismo para os gremistas, mas há momentos em que o articulador precisa soltar a criança na bicicleta para andar sozinho. Então eu figuro muito essa imagem, né? Imagino muito essa imagem da gente ensinando nossos filhos a andar de bicicleta e aquele momento que a gente solta as mãos e ele começa a andar de bicicleta sozinho. E nesse momento a gente deixa de ser o protagonista e dá um espaço para que o aluno assuma, o estudante gremista assuma esse papel. Então eu pensei nesse exemplo que eu acho que é pertinente para levar também aos gremistas, né? A importância do protagonismo e do protagonista. E aí, levando também aos gremistas essa reflexão de coadjuvante e gremista, e aí, desculpem, e protagonista, eu penso que é a mesma situação. Há momentos em que o Grêmio vai precisar ser muito protagonista, mas há momentos também que é importante o Grêmio permitir que outros estudantes tenham espaço e sejam protagonistas, né? Nessa mesma ideia da bicicleta, mas agora o Grêmio fazendo o papel do pai, né? Que auxilia o filho a andar de bicicleta. E aí, voltando numa outra imagem que eu acho que também podem levar os gremistas, se acharem pertinentes também, que também está ligado aos direitos humanos, é essa imagem que usamos na nossa OT aqui, né? Do operário se negando a fazer a saudação nazista. Inclusive, como no Brasil a gente teve esse evento há pouco tempo, né? Nesse ano ainda, as implicações legais, inclusive, de fazer essa saudação. Porque, né, essa é uma reflexão que pode ser feita com o Grêmio, mas nesse caso aqui, o que eu acho mais interessante é você agir contra alguma coisa sem o uso da violência. Com apenas um gesto, esse operário fez muito, né? E a gente fez essa reflexão no dia, talvez vocês achem pertinente levá-la ao estudante. E aqui, voltando ao mito da caverna, a alegoria da caverna, e também podem encontrar a teoria da caverna, de Platão. Ela como eu falei, ela é muito importante na filosofia platônica. Platão acreditava que existiam dois mundos, né? Um mundo real e um mundo virtual, um mundo mais elevado. Não virtual não, um mundo ideal, que ele usa o termo correto, é ideal. A gente até tem o termo amor platônico, né? Que seria aquele amor ideal que ele existe apenas numa dimensão das ideias. Há outras reflexões sobre esse tema, mas não cabe aqui. Nesse caso do mito da caverna, ele ajuda a explicar a filosofia platônica, mas ele tem vários desdobramentos, várias reflexões que podem ser feitas. Aqui eu trouxe porque eu acho muito importante essa busca pela luz, mas o que eu acho interessante é a gente enxergar a luz como a convivência pacífica, harmônica entre os estudantes, entre toda a comunidade escolar. Eu acho que essa seria realmente a saída da caverna.
E a escuridão, né, a sabedoria de conviver, a saída a luz fora da caverna. E a escuridão representando a ignorância. E aí, como eu falei de convivência harmônica, a ignorância a gente usa muitas vezes para explicitar como alguém age com violência. É uma forma de ignorância por não saber conversar, por não saber dialogar, por não ter, às vezes, desenvolvidas competências socioemocionais. Então, eu trago essa como a escuridão na caverna, essas relações agressivas e de homofobia, bullying, racismo e outras tantas que, infelizmente, ainda temos. Então, como eu já tinha trazido na sexta-feira, há interpretações desse mito nesse sentido político, né? De que o prisioneiro que escapa, ele tem essa importante tarefa de levar a luz às outras pessoas que ainda vivem na ignorância. Então, nesse sentido, eu acredito que tanto o vice-diretor, o articulador gremista, tem esse papel, aquele que já enxergou a luz com mais calma, que tem uma visão mais acostumada à claridade da sabedoria, que vai ajudar seus alunos gremistas aí a enxergarem essa luz também, para que mais tarde eles ainda levem essa luz aos colegas, né? E assim por diante. É uma sugestão, eu vou separar aqui para vocês alguns vídeos do YouTube que, se acharem interessante, passarem aos alunos ou pedir que estudem para dar devolutiva. Também separei 2 textos, se acharem que também é interessante, para que eles comecem a refletir esse papel de liderança, né, e de protagonismo. Eu trouxe também esse exemplo da gente alternando entre o papel protagonista e o coadjuvante, e eu queria socializar, eu acompanhei essa semana, uma semana passada, um projeto Soletrando, numa das escolas aqui na diretoria, um projeto maravilhoso, fizeram um evento com os alunos maravilhoso, e aproveitando, eu achei muito bonito porque eles trouxeram, juntamente com o evento, as reflexões e discussões sobre as competências socioemocionais, desenvolvendo com os alunos. Então, qualquer ação, projeto, aula, cabe esse desenvolvimento, ainda que pequeno, dessas competências socioemocionais nos alunos. E achei também muito bonito que a professora, a protagonista, que organizou um evento muito complexo, que envolvia várias turmas, fases e etapas, ela, no dia da apresentação, ela preferiu fazer a parte coadjuvante e dar espaço a outros colegas e os próprios alunos, estudantes, que se protagonizaram no dia do evento, fazendo lá, ó, a competição do soletrano. Então foi um evento muito bonito. E um outro evento aqui que também acho que aí agora como sugestão até para as reflexões que os alunos forem vir a fazer do uso do PDD Grêmio, uma outra ação que eu fiz também com a professora Simone, do Dom Lúcio, maravilhosa, a gente fez um forno de pizza com os alunos e foi uma experiência maravilhosa também. No forno a gente tem os tijolos, cada tijolo a gente fala que a estrutura é autoportante, de maneira que cada tijolo ali naquela estrutura é fundamental. Um tijolo retirado, a cúpula toda vem abaixo. E a atividade em si de construir um forno foi uma atividade muito bacana, de envolvimento dos colegas, de ajuda, muito interessante. Também é uma sugestão aí para os possíveis desdobramentos aí do PDD. Apenas uma sugestão rápida. E aqui eu acho que vale a pena o articulador, ou não, resgatar um pouco do que é os direitos humanos, né, de onde eles vieram e tudo mais. Em destaque, os direitos humanos, como a gente falou lá na OT, eles vêm aí das implicações da Segunda Guerra Mundial, em especial do Holocausto, né, feito pela política nazista, os experimentos em seres humanos e todas essas questões que apareceram na Segunda Guerra Mundial. Eu acho esses temas bastante chocantes e por isso talvez tenham um papel aí de sensibilizar os seus colegas. Mas direitos humanos, eles vão muito além e eles estão aqui no dia a dia, muito fácil de enxergar. Então talvez valha a pena para o articulador pensar num tema ali de sensibilização mais próximo dos estudantes, né? Aí é com vocês, eu acho que com certeza terão ideias mais interessantes.
E aí, retomando, eu usei uma música do Bob Marley, que foi muito famosa nos Estados Unidos por conta dessa questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos advindos aí dos direitos civis, políticos, né? E aí consolidando todos esses em um grande grupo chamado Direitos Humanos. E também lembrando que a nossa Constituição Federal é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa proximidade da nossa lei com os direitos humanos também acho interessante explorar. Em relação à música do Bob Marley, eu separei porque ela foi icônica também, mas porque eu achei que ela traz uma mensagem de muita fé e esperança. Ela fala, né, que you can fool people you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now you see the light, we see the light. Então ele fala que você pode enganar algumas pessoas algumas vezes, mas você não pode enganar todas as pessoas todas as vezes. Agora você enxerga a luz, ou melhor, aqui ele usa we, né? Agora nós enxergamos a luz. Então, eu acho a gente fala, né, que a verdade sempre vencerá, parece um jargão, mas isso nos enche de esperança no sentido de que toda injustiça, todo mal, ele passa. É evidente que é preciso que tomemos posturas assertivas diante dele, porque quanto mais a gente empurra, sem dúvida, pior é. Mas eu achei muito bonita essa ideia que nos traz esperança de que vale a pena, sim, brigar pelos direitos humanos. E aí ele fala, we're gonna stand up, nós vamos ficar de pé e brigar pelos nossos direitos. Eu lembro aqui uma outra passagem que vale muito a pena também, os articuladores que acharam interessante, passar aos alunos uma pesquisa sobre a Rosa Parks. Foi uma militante negra americana que se negou a dar lugar a um ônibus, né, em uma lei muito injusta que havia nos Estados Unidos naquela época, no estado dela, em que as pessoas negras tinham que dar lugar às pessoas brancas no ônibus. Ela se negou sem violência, de forma assertiva, se manteve em seu lugar e foi presa por conta disso, e tudo isso por uma série de reivindicações que uma hora ou outra conquistaram e finalmente essa lei foi revogada. Agora nós vemos a luz, ela chega, cedo ou tarde ela chega, né? Aqui o Grêmio também deve participar dessa mobilização, que infelizmente agora já estamos ao final dela, só citando porque às vezes o Grêmio, essa é uma discussão que pode trazer também bons frutos na reflexão com o Grêmio. Aqui alguns filmes que eu tinha citado, e eu vou comentar mais uma vez, se os alunos tiverem oportunidade para assistir, né? Ou um deles aqui é bastante antigo, quem sabe encontrem no YouTube. Eu trouxe também outros vídeos do YouTube para que fique mais fácil eles verem. Eu trouxe esses porque às vezes o jovem conhece e pode ser uma porta de entrada aí para a reflexão. Esse A Ilha fala também das pessoas sendo mantidas na ignorância e, portanto, aceitam uma realidade até que uma das personagens consegue se desvencilhar das correntes em busca da luz. Finalmente temos aqui, finalmente não, Matrix, que é um clássico da minha geração, até coloquei ele aqui, e que também traz também essa temática das pessoas aprisionadas em um mundo virtual. Eu queria até trazer de novo essa questão do mundo virtual, e até que um das personagens consegue se desvencilhar aquela jaula virtual e consegue ir de encontro à luz. Eu recomendo muito bem, mas eu hoje comecei dando um bom dia, boa tarde, e caso não os veja mais, uma boa noite, porque essa é uma fala desse filme chamado O Show de Truman, que é espetacular. Ele tem uma linguagem comédia, mas também causa um certo desconforto, porque a personagem principal está presa num reality show sem conhecimento dessa situação. E aí acontecem as atrapalhadas, mas também a personagem começa a desconfiar, questionar e ir em busca da luz. Não é um percurso tranquilo, sem dúvida não é, mas a conquista da liberdade vale as dificuldades que ele teve que superar. Eu recomendo muito porque está dentro de um universo de reality shows que hoje a gente tem acompanhado ainda nas televisões e por assim vai. Então, também acho que pode ser uma reflexão interessante. Mas eu acho que mais ainda seriam
alguns vídeos do YouTube, né, que os alunos podem assistir em oportunidades, às vezes, na escola ou em casa, sem maiores problemas. Eu separei aqui 3 curtas que falam sobre o mito da caverna, mas feitos por estudantes. Então, eu achei super legal. Eu também separei um vídeo aqui de um canal muito bom chamado A Casa do Saber, que eles convidam pensadores e filósofos para falar de temas dessa natureza. E aqui é um filósofo falando sobre o mito da caverna e ele traz para as questões das selfies. Eu achei muito legal, também pertinente. A gente tem alunos que viveram aí numa relação virtual por muito tempo, ainda vivem muito forte, esse mundo das redes sociais e tudo mais, mas são relações muito líquidas, né? Muito passageiras, vazias, que não trazem um preenchimento maior. E, portanto, na hora que ele vai para o mundo real, vem a frustração, né? Porque a gente idealiza as relações, idealiza as pessoas, e na hora do mundo real não é como a minha ideia havia feito. Então há esse conflito, né? Eu acho que esse é um caminho de reflexão interessante. E nessa mesma linha eu separei uma animação aqui que é muito dramática, eu acredito que muitos já viram, de uma criança andando e todo mundo preso ao celular, ignorando-a. É um filme que também traz uma sensação de muito desconforto. Bom, desculpem, gente. Bom, são reflexões que eu acho que vocês podem trazer aí para a equipe gremista. Eu acho que são muito válidas, né? E estão de acordo com esse contexto aí de que eles acabaram de vir, né? Esse fechamento dentro de casa, nesse universo menor, e agora ele está voltando a se expandir. E é claro, toda essa luz às vezes ofusca um pouco nossos queridos estudantes, mas ninguém solta a mão aí de ninguém, vamos juntos para um mundo melhor. Bom, gente, eu vou compartilhar também esses 2 textos aqui, a Alegoria da Caverna, o original do livro do Platão. É um diálogo, e isso eu acho interessante para fazer, de repente, um jogral, alguma coisa, mas é uma linguagem mais antiga, que talvez não seja uma leitura muito agradável para os alunos. De qualquer maneira, eu trouxe, é um texto de 3 páginas, então pode ser interessante. Trouxe também esse outro do Kafka, que é um texto bem curto, que fala sobre o homem diante da lei, né? Como ele deve se portar, se a gente deve fazer uma personagem para passar aí para o céu, se a gente deve ser verdadeiro. E aí também eu acho que cabe uma reflexão sobre o protagonismo. E aí, retomando ali o PDDE, né, a gente tem essa etapa aí que é fundamental para o Grêmio, e agora, juntamente com a equipe, com a Comissão Gremista de Direitos Humanos, fazer essa escuta ativa, mas bem ativa mesmo, para ouvir com cuidado os seus pares, né, seus estudantes colegas. Essa escuta ela pode acontecer de várias maneiras, como o professor Rogério trouxe muito bem, por forms online, por lives e da maneira que a equipe, a gestão e a escola como um todo acharem mais interessante. E aí eu fiz essa reflexão aqui, que a escutativa ela é fundamental, que ela escute para pensar o que está na escuridão, né? A escuridão ali, como eu trouxe a referência, a ignorância. Então, assim, a violência, as formas de agir que não fazem bem à boa convivência. Então, essa escutativa também tem que estar atento a esses lugares obscuros dos relacionamentos entre os estudantes. E aí, trazendo 2 sugestões que eu acho que podem ser pertinentes. Uma delas é que a gente está tendo aí a mostra de curta-metragens da diretoria, que é um projeto muito consolidado, muito bom, que justamente traz todas essas competências juntas, né? Que é esse projeto da mostra. E a escola também pode pensar no PDDE nesse caminho, né, de um estúdio, ou de material audiovisual, de equipamento audiovisual, porque a produção de vídeos é uma coisa que acontece com bastante frequência na escola, pode ser um caminho, como sugestão, ou tijolos para fazer um forno de pizza, e é claro, tudo com muita intencionalidade, né? Aqueles 3 eixos que o professor Rogério trouxe, né? A busca ativa, a recuperação e os direitos humanos, o bullying, a convivência, de forma geral. E aí também eu queria terminar agora, deixando aí mais uma vez, reforçando, né, que teremos aí um encontro dos alunos gremistas do polo, nosso polo é o 9,
Ele engloba aí a diretoria de Avaré, Bauru, Lins, Jaú, são 7 no total, e acontecerá em 14 de junho lá no auditório da Unesp Lajeado, aqui em Botucatu. E até ia convidar e perguntar se caso alguma escola tem um grêmio que está bastante envolvido aí, para pensar numa apresentação. Eu aqui na diretoria, com os colegas, pensamos uma pequena apresentação que eles podem fazer e a gente quer convidar os alunos gremistas, junto com o articulador, na terceira semana de maio. A gente, claro, vai informar com mais calma, né, por convocação, para que eles venham até aqui a diretoria e a gente possa pensar numa apresentação assim. Mas se tiver alguma equipe, alguma escola que achar que tem uma apresentação bem legal, que a equipe gremista tá puxando, está protagonizando, eu ficaria muito feliz que vocês compartilhassem e que a gente futuramente compartilhasse também presencialmente nesse encontro dos estudantes gremistas aqui em Botucatu, dia 14. Tá joia? Fico muito feliz pela participação de todos. Queria parabenizar mais uma vez pelo processo eleitoral que ocorreu de uma maneira linda e a seriedade com que fizeram e informaram e acompanharam os estudantes foi muito bonita mesmo. E qualquer dúvida, mais uma vez, estamos aqui à disposição. Por favor, entre em contato. Se as sugestões vocês acharam que não tem muito a ver, fiquem à vontade de escolherem o caminho que acharem mais adequado. Tá joia? Então, despeço aqui mais uma vez com um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite para todos. Abraços.